para isso acontecer. Eu, né, destaco aqui então para os colegas, para todos os conselheiros, dentro dessa nova formação, a gente, né, segue o documento, um regulamento. Eu vou pedir para a Rafaela, eu não sei se isso foi feito, mas principalmente porque existem aí novos conselheiros, que seja encaminhado o regulamento, né, do conselho de campus, para que vocês também tenham essas informações, né. Existem ali algumas lacunas, né, no documento, mas, assim, a gente sempre vai trabalhando com aquilo que a gente tem, com a razoabilidade, né, das discussões aqui internas. Então, por isso, eu vou, com essas, pelo menos com essas indicações, nós teremos 3 docentes, a gente ainda podendo pensar na necessidade de colocar mais 2 suplentes, porque, né, isso pode acontecer. Te 3 técnicos administrativos, sendo o Samuel, Priscila e Glauciane, com a Marina já de suplente, podendo ter mais um representante, mas já forma o conselho, acho que já é o suficiente tocar. E os estudantes que dentro das suas eleições, né, vieram. A gente só, creio que o Arthur, a Dani e o Nicolas são os titulares, né, se eu não estou enganada. Não sei se, mas creio que é isso. E a gente também imposta, né, estudantes suplentes, tá bom? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, e aí a gente só faz essa formalização, né, de posse de cada conselheiro que aqui está, e aí a gente segue para um diálogo sobre a reunião, né, a organização da reunião. Pode falar, André. Olá, bom dia a todos. Bom, eu gostaria que me explicasse, eu não entendi muito bem, né? A gente teve a eleição, a qual, pelo que eu vi pelo resultado, eu e o professor Luiz Antônio fomos eleitos como representante de docentes, Sim, né? E aí você citou outros docentes aí que estão compondo agora esse novo CONCAN, sim. e qual é a normativa que lhe permite a indicação? O regulamento. Você É quer que a gente poste porque o regulamento aqui no sim, chat? o artigo que permite fazer isso, porque eu estou olhando também o regulamento aqui e me fala no artigo 6º, né? No caso de um dos segmentos não possuir todos os membros previstos para a composição do CONCAN e da lista de suplentes estar esgotada, uma nova eleição deverá ser realizada para completar os membros faltantes e para concluir o mandato concorrente. Então, eu gostaria de explicação. Sim, e Muito na obrigado. sequência tem a informação. Eu vou colocar aqui a projeção, o documento. Até porque a gente fez a prorrogação das eleições, né. Então a gente fez a eleição, não tendo as pessoas que se candidataram, né, a gente teve novamente a gente fez uma prorrogação, não houve nenhum candidato, e por isso a gente fez a indicação. Eu vou pegar aqui o regulamento, só um minuto.
Só um minutinho, pessoal, vou pegar aqui. Pessoal, esse é o regulamento, tá? É a resolução normativa número 9, 2022, tá? Setembro de 2022. Então, a gente traz aqui o documento, fala inclusive dos representantes, como eu falei, da cidade civil organizada, dos representantes da gestão, e traz aqui a perspectiva da eleição, a composição, tá? Que possui um quantitativo de efetivos servidores. No caso de um dos segmentos não possuir todos os membros titulares previstos para a composição do CONCAN e da lista de suspensos de espera estejam esgotada, uma nova eleição deverá ser realizada para completar os membros faltantes. Parágrafo único. Esgotadas as possibilidades eleitorais, a presidência do CONCAN poderá convidar membros para compor o conselho e deverá apresentar os nomes ao CONCAN na primeira reunião. Então, com base nisso que a gente está fazendo essa apresentação das indicações. Muito obrigado, Tá porque bom? realmente eu estava na resolução de 2015, e aí a diferença da 2022 é que tem esse parágrafo único. Tá certo. Então, aqui a gente está fazendo essa apresentação desses membros, né, que estão sendo indicados. Inclusive, essa indicação foi feita exatamente por aquelas pessoas que se disponibilizaram a participar, né? Já que a gente não só fez a eleição, como a gente prorrogou a eleição para que a gente pudesse compor numa perspectiva de votação, mas ela não foi possível. Então, a gente, esgotadas as tentativas, né, a comissão eleitoral também entendeu que já tinha feito, o prazo foi bem grande, e a gente também acabou atrasando bastante a composição do conselho, tá? Nesse sentido, a gente está com essas informações. Eu vou aproveitar, colocar esse documento aqui, ó, da resolução, porque é um documento importante, e aí vocês vão entender também as pessoas da comunidade que tem que compor esse conselho, tá? Tem todas as informações aqui. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, também a gente fica à disposição. Tá? Nesse sentido, pessoal, nessa apresentação, tendo em vista que a gente manteve, obviamente, né, no campo docente, os representantes docentes, no campo técnico-administrativo, os servidores administrativos, os estudantes, e na próxima reunião a gente continua fazendo a composição, né, do conselho conforme está no regulamento, tá bom? Eu vou fazer aqui, então, a leitura para que a gente possa formalizar a posse dos conselheiros. Então, nessa terceira reunião extraordinária, né, então, enquanto presidente do Conselho de Campus do Campus Hortolândia, né, a gente eu vou fazer a menção aqui a todos os conselheiros presentes que serão empossados para que esse documento fique registrado e a ata também seja assinada, tá? Então, professor André Constantino da Silva, o estudante Arthur Correia, o estudante Daniele Pavani, professor Fabiane Onta Andrade Silva, o professor Luiz Antônio Reis,
a psicóloga Marina Lopreato, o estudante Nicolas Bustamante, a técnica em assuntos educacionais Priscila Santos Vieira e o técnico em assuntos educacionais Samuel Vinente, tá? Então, agradeço a disponibilidade de vocês em participarem desse conselho e estão, né, empossados e vão conseguir acompanhar todos os trâmites desse conselho a partir de então. Aí eu faço uma solicitação, que é agora a gente conseguir pensar na readequação do calendário de reuniões. Então, primeiro, né, seria importante para nós alinharmos uma data, data e horário que melhor contemple, né, todos os colegas, mas também porque a gente vai fazer uma republicação do calendário acadêmico, para que as datas corretas do conselho de campus sejam novamente incluídas no calendário acadêmico, né, sem prejuízo da nossa organização. As reuniões do conselho anterior aconteciam às sextas-feiras, né, às 15 horas, se eu não me engano. Mas como a gente mudou o conselho e pode ter colegas que também tenham horários de atuação ou de aula nesse momento, então a gente precisaria alinhar. A gente tem que pensar, então, o dia da semana e depois, na sequência, o horário, né? E aí, eu não sei se a gente pode, enquanto sugestão, pensar, eu entendo pela dinâmica institucional que as pontas, elas não são bons dias que contemplem todas as pessoas. Então, segunda e sexta-feira não são bons dias da semana, né? Para a gente normalmente fazer as reuniões, ter reuniões fixas, né? Mesmo que essa reunião do conselho não seja semanal. Então, eu sugiro entre terça, quarta e quinta-feira, né? E tentando fugir também do horário das reuniões que já existem. É um quebra-cabeça aí. Não sei se alguém teria alguma sugestão. Eu acho que a terça-feira costuma ser um dia que não tem tantas demandas, que eu me recorde. A gente tem demanda apenas de coordenação, reuniões de coordenação de curso. Como aqui a gente não tem nenhum coordenador de curso que participe, e acho que isso também não altera, né, a lógica da organização. Aí eu não sei se para vocês seria possível, se a gente colocar, por exemplo, na terça-feira, no período da tarde. Há alguma objeção para esse dia? Eu tenho aula nesse dia, Carol. Nesse mesmo horário, o dia inteiro. Você é da ECA. Isso mesmo. Então, você tem horário todas as tardes, Nicolas? Sim, todas as tardes. Eu só tenho as manhãs livres. A partir de que horas as suas aulas? Você é do primeiro semestre? Sou do primeiro semestre. Tá, primeiro semestre, todas as aulas mesmo. Tá. Terça-feira, às 10 horas da manhã. Eu tenho aula com Marival. Só fazer um adendo, Pode fazer. acho que tem que considerar o horário do segundo semestre, né? Possivelmente a gente deve ter uma reunião em junho, né? Aqui em julho não, né? Não sei se tem alguma reunião prevista antes das férias dos docentes, né? Até início de julho, mas acho que tem que considerar mais a questão do segundo semestre. Eu não sei se o Nicolas tem acesso já ao horário, acho que ajudaria ele a verificar se ele vai ter aula nas terças. Sim. Deixa eu só pensar. Tá, terça-feira às 10, você ainda tem aula nesse momento. Beleza. De qualquer maneira, terça-feira às 10 seria uma possibilidade para os demais colegas? Alguém tem alguma objeção? Tá certo. Eu vou deixar, então, terça-feira às 10, e aí a gente vai, primeiro, ver como fica a aula, né, do Nicolas, mas também, talvez, isso seja, tendo em vista, eu estou tentando lembrar aqui, mas tendo em vista como está organizada as aulas da ECA, a gente teria que fazer uma justificativa, porque essa é uma atividade institucional.
Então, a gente verifica, Nicolas, que, de uma maneira que não te prejudique, obviamente, mas como essa é uma atividade institucional, não são muitas reuniões ao longo do semestre, a gente consiga achar um meio de caminho para não prejudicar, e se porventura algum dia tiver alguma situação, a gente também pode recorrer a um colega que seja suplente. Tudo bem, pessoal? Perfeito. Tá bom. Então, vamos organizar dessa maneira. Vamos deixar, a princípio, na terça-feira, às 10 horas da manhã, a reunião do Conselho de Campus continua sendo remota, até porque isso colabora com a nossa organização. Nós somos um grupo pequeno, né? Então, acho que isso não é um problema. E a outra situação é a gente reorganizar o nosso calendário. A sugestão que eu faria, até porque a gente realmente teve todo esse tempo de espera em relação à eleição, enfim, e situações que foram acontecendo, a gente poderia sim deixar, eu vou até pegar o calendário acadêmico, mas a gente poderia deixar provisionada, né, prevista, duas reuniões, como fala, duas reuniões ordinárias. Por quê? Porque nós temos, enfim, existem os documentos do PDI para serem verificados, acho que ela não vai, como fala, ser mantida, né? Ela vai ser, não vai ser mantida, não, desculpa, gente, não vai ser agora, né? Não vai ser esse prazo, mas eu acho que isso deixa um nível de organização, até porque a gente tem que empossar os demais conselheiros também. Eu vou pegar aqui o calendário acadêmico, vou mostrar para vocês verem como que está a situação do calendário e o que a gente pode tirar aqui de encaminhamento. A gente tinha aberto o calendário, tá aqui. Pessoal, a gente teve um problema na nossa transmissão, mas o Gabriel está fazendo a gravação e depois a gente vai ter que subir esse nosso material gravado, tá? Por conta da internet. Olha, eu vou aqui parar a projeção do outro e vou projetar para vocês o nosso calendário acadêmico. Deixa eu ver se ele está aqui. Pronto. Está. Então, ó, projeção do calendário. O nosso calendário, nós estamos no dia 7 de junho, né? Uma quarta-feira. Aí eu sugeriria que a gente fizesse uma reunião, mesmo que uma reunião curta, no dia 20, para também empossar os demais colegas, e no dia 4, só para a gente manter o rito das reuniões ordinárias do Conselho de Campus, que isso também é algo previsto, tá? Mesmo que sejam reuniões curtas, para a gente, inclusive, organizar esse trâmite e a composição do próprio CONCAN, e na sequência, a gente manter as mesmas semanas já previstas. Então, as reuniões que estão previstas do CONCAN, por exemplo, essa aqui está no dia 4 de agosto, que é uma sexta-feira. A gente só faz a alteração para terça-feira, tá? E essa aqui no dia 1º, a gente passa para terça-feira, dia 5, vendo inclusive se não tem nenhum problema. Ó, a do dia 6 de outubro, a gente passa para o dia 10, tá? A do dia 10 do CONCAN de novembro, a gente coloca para o dia 7, e a do dia 1 de dezembro, a gente deixa aqui na terça-feira 5. A gente sempre tem, nesse regulamento, ali as reuniões ordinárias que a gente tem que fazer. Às vezes, os prazos das coisas que são solicitadas, que devem ser aprovadas, eles modificam, e a gente tem que fazer uma reunião extraordinária, cancelar uma reunião ordinária, fazer uma reunião extraordinária. Isso acontece, mas vocês serão avisados.
A reunião ordinária, a gente tem um prazo de 1 semana que a gente precisa fazer a convocação de vocês. Então, com prazo de 1 semana, a gente faz a convocação, ou a gente cancela a reunião, se for o caso. E com prazo de 48 horas, a gente chama uma reunião extraordinária, se ela for necessária. Então, é importante também ler a resolução, até para vocês também fazerem as indicações de pauta, caso isso for necessário, e a gente conseguir seguir os ritos das reuniões de maneira organizada, tá? Então, a partir da reunião de hoje, se não tiver objeção, eu vou fazer, então, essa organização do calendário acadêmico, e a gente, então, a partir daí, passa a ter essa organização das reuniões. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração em relação a isso? Certo? Então, beleza. Por fim, eu vou fazer, então, aqui a aprovação da ata da segunda reunião extraordinária, né, que seguiu aí no e-mail aos colegas. A aprovação da ata é muito simples, isso é importante também a gente falar. A gente convencionou que para as reuniões remotas a gente faça a votação pelo microfone e não pelo chat. Então, eu chamo na ordem que me aparece aqui no Teams, que é uma ordem alfabética. Então, vai estar em regime de votação a ata da reunião, segunda reunião extraordinária, e eu vou passando para que cada colega faça, então, se sim, né, sim, está aprovado, ou não está aprovado. Como eu coloco a ata, antes, qualquer situação relacionada à ata, se tiver que mudar alguma informação e tudo mais, a gente faz isso. Eventualmente, né, enfim, nesse caso, é um caso extraordinário, a gente está votando uma ata da reunião anterior, mas também foi uma decisão que provavelmente não tem nenhum elemento ali na ata que tenha que ser indicado, mas também sempre deixo esse tempo. Alguém tiver alguma consideração sobre a ata a fazer, que faça, porque a gente faz a correção, e na sequência a gente vota a ata. Tudo bem? Alguém tem alguma consideração sobre a ata da segunda reunião extraordinária? Então, em regime de votação, eu vou chamando aqui as pessoas. Professor André. Aprovo. Certo. Arthur. Aprovo. Daniele. Dani, você nos ouve? Bom, vou passar aqui, depois a gente vê. Fabiano. Aprovo. Me escutam? Sim, perfeito. Professor Luiz. Aprovo. Certo. Marina. Aprovo. Certo. Nicolas. Aprovo. Priscila. Aprovo. E Samuel. Eu vou me abster, Carol, porque eu não estava presente, então. Tá certo. Obrigado. Bom, então a gente tem aqui a aprovação da ata, né? Eu agradeço, então, essa é a última pauta, e a gente, tão logo o novo calendário seja publicado, eu encaminho para vocês, para que vocês tenham as informações, e qualquer conselheiro que tenha alguma dúvida, né, em relação a algum procedimento, alguma situação, é só entrar em contato com a gente, que, no caso, para quem não conhece, né, a Rafaela, que é técnica que é assistente de estudantes, né, ela é a nossa secretária do colegiado, né, secretária do conselho de campus, e é ela quem faz essa comunicação, tá? Todo mundo vai ser inserido no e-mail de conselheiros, a gente tem um e-mail, a nossa comunicação é via esse e-mail, e todas as nossas reuniões são feitas aqui
pelo Teams, tá? Então, se porventura alguém não tiver acesso ou tiver tido algum problema, depois a gente verifica se para o Nicolas ficou tudo certo. As reuniões são sempre nessa sala. Vocês podem acessar o link que é enviado no momento da convocação para a reunião, mas também vocês podem entrar na equipe com CAN HTO e entrar na reunião, tá bom? Mas alguma dúvida que vocês tenham, a gente fica à disposição. Eu agradeço a todos vocês e agradeço as pessoas que também posteriormente assistiram a essa reunião. Um abraço e uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos aí. Tchau.